Eu gostaria de tratar um assunto na pauta de hoje que é muito importante e que afeta boa parte dos produtores da Serra Gaúcha em outras regiões e que é falta de mão de obra para o trabalho no campo. E eu vivo falando isso desde que estou aqui. A tal situação se agrava no período da safra, quando demanda por mão de obra, que já é escassa e aumenta. Essa pauta ganhou grande repercussão nos últimos dias, senhoras e senhores, em função dos acontecimentos em Bento Gonçalves, que na minha visão são exagerados e midiáticos. Me deparei com uma avalanche de críticas e até ofensas a empresas e empresários do setor vitivinícola, que hoje eu ouvi falar aqui, né, da Estrada do Vinho, que sob a minha ótica são desmedidas e injustas. Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentino. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, ó, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. Da pauta na tribuna era transmitir para os agricultores terem um certo cuidado, porque existem alguns grupos que estão dando golpes usando a questão da analogia à escravidão. Eles vêm, por exemplo, trabalham ali, é para trabalhar um mês, eles trabalham 7, 8, 10 dias, aí eles pegam e sujam tudo o ambiente deles e chamam a fiscalização e dizem que estão sendo tratados como escravo para quê? Para receber a indenização e poder ir embora sem cumprir os dias que foi tratado, porém com o mesmo valor. E eu só citei a Bahia, por quê? Porque para mim dá um ênfase maior na minha fala, na intenção do que eu queria dizer, é o que está acontecendo em Bento Gonçalves. Se, por exemplo, se em vez de ser baiano fosse mineiro, eu teria dito mineiro. Se em vez de ser mineiro fosse pernambucano, eu teria dito pernambucano. Eu só falei baianos porque são eles que estão presentes no processo que está acontecendo em Bento Gonçalves. Em nenhum momento eu disse que o que aconteceu em Bento Gonçalves não é analogia à escravidão. É sim, porque colegas meus foram lá olhar e realmente disseram, ó, não se trata a gente desse jeito. Foi a única coisa que eu disse dos baianos foi que eles gostam só de tocar tambor e ficar na praia, né? Que se a gente fosse ter essa conversa num outro momento e num outro contexto, e eu dissesse, os baianos só gostam de praia e tambor, a pessoa iria me dizer, não, é verdade, é a cultura deles, não teria nada de mal. O problema é que entrou num contexto que foi interpretado como uma forma de falar mal deles, entendeu? E eu retirei isso dos anais da Câmara. Esse vereador ficou revoltado porque os trabalhadores escaparam e denunciaram as condições degradantes. A gente toca até tambor muito bem, temos praias lindas, mas essa não é a nossa única cultura não, viu, vereador? A nossa cultura também é de não se deitar para autoritários, para tiranos, para senhores de engenho. Agora veja a ironia. O Rio Grande do Sul foi um estado colonizado por imigrantes europeus, especialmente os alemães e também italianos. Esses imigrantes não eram pessoas ricas que vieram investir no Brasil, ao contrário. Eram pessoas fugindo de crises econômicas na Europa e que receberam inúmeros benefícios do Brasil para aqui se instalarem, desde a passagem à custa do governo brasileiro, concessão de terra, subsídio financeiro, até roupas e animais para criar. Hoje, esse vereador de um estado construído aí com a força de pobres imigrantes discrimina pessoas humildes em busca de oportunidades de trabalho. Ignorando a sua história, se crê superior social e economicamente.
A xenofobia é aquele comportamento que rejeita, que exclui, que discrimina, que difama pessoas com base na percepção de que são estrangeiras à comunidade. É a aversão, é o medo, a antipatia diante de quem vem de fora. Muitas vezes está atrelada a uma ideia equivocada de que os estrangeiros representariam um prejuízo ao sucesso econômico do cidadão ou de uma região ou país. O medo da escassez, da crise econômica, somados a preconceitos e estereótipos, geram esse ódio. Eu costumo dizer que o preconceito é, antes de tudo, ignorância. Acredito que os preconceitos costumam ser alimentados por estereótipos e comentários discriminatórios por falta de conhecimento. O racista, por exemplo, que aqui no Brasil diminui pessoas pela cor da pele, geralmente não conhece toda a riqueza e a beleza da cultura negra. Mas o escritor mineiro Luiz Rufato disse uma vez que há uma importante diferença entre ignorância e burrice. Enquanto a ignorância é a falta de conhecimento sobre determinado assunto, a burrice é a incapacidade de compreender a realidade, por teimosia ou arrogância. Ou seja, a ignorância é justificada muitas vezes por causa da baixa escolaridade, da deficiência do sistema de ensino. Já a burrice é imperdoável porque está nas pessoas que se apegam a ideias pré-concebidas, a preconceitos, independentemente do nível de instrução ou da classe social a que pertence. A burrice costuma vigorar em locais permeados pela intolerância, por essa sensação equivocada de superioridade. Para a ignorância, o antídoto é o conhecimento. Já para a burrice, é necessária uma forte repressão social, nesse caso com punições exemplares, como, por exemplo, e no mínimo, a perda de mandato desse homem que se mostra indigno de representar um povo miscigenado como o povo brasileiro.